Olá, sejam muito bem-vindos ao Bhagavad Gita, a Ciência Suprema. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do canal Easy Espiritualidade no YouTube e de alguns grupos de estudo, Chandra Minutos Iluminados, Mulheres da Gita, onde estudamos a Bhagavad Gita, e também o Easy Espiritualidade, que contribui com esse processo desse trabalho divino. Então, precisamos continuar prestando serviço devocional a Deus, com amor e devoção, sem esperar nada em retorno. E esse trabalho, ele pode ser oferecido como uma oferenda a Deus, em amor e devoção, para que Deus aceite esse trabalho de divulgar a Bhagavad Gita, a ciência suprema. Como o próprio Krishna, o próprio Supremo, ele fala em um dos seus versos da Bhagavad Gita, eu não sei onde está especificamente, mas escutei de alguns professores e mestres, gurus, que aquele que compartilha esse conhecimento da Bhagavad Gita, seja de que forma seja, seguindo aqui o processo do Paramparam, ou Paramparar, que é a sucessão original, oficial do conhecimento védico, através dos mestres espirituais que iniciou com o próprio Krishna, onde Krishna foi passando esse conhecimento até chegar aos dias de hoje da era atual. E a forma universal de Deus, a qual, nesse momento, a Bhagavad Gita, como ela é, ou como ele é, a canção do Supremo, esta canção, ela é posta em diversos versos, né, em 18 capítulos, acredito que tenha mais ou menos uns 1.600 versos, ou mais, não sei exatamente, mas o mais importante é que a gente possa ouvir com os ouvidos da alma, a gente possa abrir o coração para enxergar além da limitação. E essa limitação, tudo aquilo que me limita é tudo aquilo que me estaciona. Não vai mais além dos sentidos, não vai mais além daquilo que eu poderia buscar. Porque o que é que eu busco? Eu sou uma alma em um corpo, hoje denominada de Ana Cláudia Chandra, Ana Cláudia Maia, Torres Maia, que é meu nome, e que esse corpo serve de veículo receptor para que minha alma possa estar executando serviço devocional para o Supremo, para Deus. Por quê? Porque a nossa missão aqui na Terra, aqui no planeta Terra, né? Na casa de Deus há muitas moradas e todas as almas e todos os espíritos, todas as almas puras, todos os devotos puros, todos aqueles que já atingiram esse nível de ascensão espiritual, de compreensão espiritual, eles habitam em outras moradas. A Terra é apenas um dos planetas da criação de Deus, né? Então, na forma universal, Deus mostra suas opulências, sua força, fama, beleza, riqueza, conhecimento e renúncia, que são as 6 principais características do Supremo, né? Ele tem ilimitadas, mas as principais são força, fama, riqueza, beleza, conhecimento e renúncia. Então, nós também podemos ter esses tipos de qualidades, mas em menor quantidade, porque nós somos parecidos em Deus na qualidade de sermos eternos, né? E na qualidade de buscar essa eternidade. Deus nos criou e nos deu a mesma potência de sermos eternos enquanto nós somos serventes a Deus. Então, somos almas eternas, cheias de conhecimento, bem-aventurança. E Deus é tudo isso e muito mais eternamente e ilimitadamente. Nós, às vezes, é que pensamos que somos Deus, né? E nesse processo, desculpe que está entrando aqui uma ligação no celular, mas eu já retirei. Nesse processo, nós devemos entender que precisamos buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento,
essa autorrealização. Eu me autorrealizo como alma e não como corpo. A partir do momento que eu quero me realizar como corpo, eu vou ficar incompleto, vazio, infeliz. Mas quando eu quero me realizar como alma, eu tenho que olhar para o meu corpo espiritual, para o meu eu superior, que é a minha alma, e para o eu supremo, que é o próprio Deus, o Brahman, Paramatma, que está dentro do meu coração, o Brahman que cria todas as coisas, Paramatma que está dentro do meu coração, e Bhagavan, que é o Senhor Supremo. Então, nessa trilogia, né, assim nós vamos aprendendo devagarinho a entender que não tem nada de estranho, nada de difícil. O que nos falta é perseverança e determinação e buscar força, fama, riqueza, mas não querer ser maior e melhor do que Deus. Então, hoje vamos ao verso 19, né? Esse verso nos diz o seguinte: não tem origem, meio ou fim. Tua glória é ilimitada. Tens inúmeros braços e o sol e a lua são teus olhos. Vejo o fogo ardente saindo de tua boca e queimas todo este universo com teu próprio resplendor. Então, por este verso, capítulo 11, verso 19, a forma universal de Deus, Deus mostra que ele tem várias formas, ele tem várias bocas, ele tem vários movimentos, ele tem várias expansões plenárias e ele tem força, fama, riqueza, beleza, conhecimento e renúncia, né? Então, eu vou fazer aqui minhas reverências. Om Agyanantimirandasya Janana Janana Salakaya Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jai Gurudeva, Jai Prabhupada. Gurudeva aqui é uma forma também de exaltar o Senhor Supremo, né? E Prabhupada foi o mestre maior que trouxe a consciência de Krishna, de Deus, para o Ocidente, dentro da filosofia védica, para resgatar os países ocidentais da ignomia, do falso ego e do cativeiro terreno. Então, temos que prestar nossas referências. Todo devoto que vai ler a Bhagavad Gita, ele emana esse mantra para que dê mais ênfase e peça permissão ao universo, ao mestre espiritual, o Gurudeva, Deus e a Prabhupada, para que eu possa estar falando os versos da Bhagavad Gita. Agora vamos ao verso 20. Eu falei o 19, acho que eu repeti, que na última aula eu fiz esse verso 20, né? Capítulo 11, verso 20, a forma universal de Deus. Embora seja te expandes por todo o céu, planetas e espaço intermediário, ó maior de todos. Vendo esta maravilhosa e aterradora forma, todos os sistemas planetários ficam perturbados. Então, aqui está dizendo que Deus é um. Mas Deus tem várias formas, vários nomes. Deus tem várias designações, tem várias atividades, várias vindas aqui na Terra com diferentes expansões plenárias, ou seja, expansões do próprio Deus. Por que isso fica difícil para a gente, talvez, entender? Porque a gente não estuda, né? Porque a gente só conhece aquilo que conhece e está bom aquilo mesmo, e aquilo mesmo não nos engrandece. Então, temos que ir além desse mesmo, dessa mesmice, dessa limitação. Então, embora seja Deus é um só, expandido em várias formas, né? Tu se expande por todo o céu, os céus espirituais, e todos os planetas, e todos os sistemas planetários, né? E todos ficam perturbados. Por quê? Porque é grandiosa a potência de Deus. Prabhupada, ele diz o seguinte: aqui, o espaço entre o céu e a terra, os três mundos, que é o mundo superior, intermediário e inferior, são palavras significativas porque parece que esta forma universal do Senhor foi vista não apenas por Arjuna, mas também pelos habitantes de outros sistemas planetários. A visão da forma universal não foi um sonho de Arjuna,
Todos aqueles que o Senhor dotou de visão divina viram aquela forma universal no campo de batalha. Então, a batalha de Kurukshetra estava ali se processando. Krishna estava conversando com Arjuna e Arjuna fazendo 1000 perguntas a Krishna, inclusive pedindo para ver a forma universal de Deus, que é onde Deus prova que é Deus, porque Deus tem que mostrar a sua forma universal. Aquele falso Deus que não mostra a forma universal e que não tem essa potência não é o verdadeiro Deus. E a Arjuna pôde ver com a visão espiritual. Então, nós precisamos também termos a nossa visão espiritual para enxergar Deus. Verso 21. Todas as multidões de semideuses estão se rendendo a ti e entrando em ti. Alguns deles, muito atemorizados, estão de mãos postas, oferecendo orações. Incontáveis grandes sábios e seres perfeitos, brandando, que haja paz. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Estão orando a ti com um cantar dos hinos védicos. Então aqui vê como os semideuses, que são seres que já foram homens e que expandiram em expansões plenárias, aliás, que se expandiram em outra posição plenária, que subiram de nível espiritual e se tornaram semideuses. Nós somos humanos e eles já foram humanos, então hoje eles estão na posição de semideuses, como existem os anjos, existem os santos aqui na Terra que se tornaram, eram pessoas comuns como nós e tiveram toda essa posição sendo elevada à posição de santo, sendo canonizado pelas igreja católica, por aí se vai. Então, aqui, o que é importante a gente entender é que a gente tem que render orações de mãos postas para Deus, fazendo essa reverência, né? Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, ou seja, que haja paz, que haja paz, que haja paz, que haja luz, que haja amor, que assim seja aqui neste planeta Terra. Por quê? Porque todos devem não temer Deus e achar que Deus é aquele carrasco, aquele Deus que castiga, que humilha, que faz e acontece, que arde no fogo do inferno, porque isso tudo são expressões simbólicas que não correspondem à verdadeira beleza, à forma, força, poder, renúncia e conhecimento de Deus e a riqueza de Deus. Porque Deus é uma pessoa e Deus se comunica com nós. E Ele está aí para provar através da leitura da Bhagavad Gita e mostrar que todos os mundos, todos os planetas, todos os semideuses, todos os seres, eles devem prestar reverência a Deus e temer Deus, mas como uma forma respeitosa, né? Os semideuses em todos os sistemas planetários temiam a aterradora manifestação da forma universal e sua refulgência deslumbrante, em virtude do que oraram em busca da proteção. Por quê? Porque a gente não sabe do que Deus é capaz, né? Eu sempre digo, eu tenho muito respeito, depois que eu vim a conhecer a Bhagavad Gita, a ciência suprema, a canção do Supremo, que eu vim praticando a yoga da devoção, Bhakti Yoga, que vim nesse processo de entendimento espiritual. Então, hoje, qualquer ato que eu faço, qualquer pensamento que eu tenha, qualquer palavra que eu expresse, se não for do agrado de Deus, eu tenho que ficar, não digo atemorizada, mas ter um certo tipo de consciência e me render a essa consciência no sentido de que eu preciso agradar a Deus e não desagradá-lo com minhas atitudes, com meus pensamentos, com meus sentimentos, né? Falando besteira, dizendo besteira e a outra pessoa se magoando. Então temos que ter cuidado com isso, por quê? Porque nós precisamos temer a Deus, porque tudo na vida tem essa lei da causa e efeito. E tudo aquilo que a gente faz tem um efeito. Então, para que os efeitos venham em contrapartidas positivos e iluminados, nós temos que prestar nossas reverências a Deus. E saber que Ele é o único controlador que existe neste mundo. Verso 22. Neste mundo não, em todos os mundos. Todas as várias manifestações do Senhor Shiva, dos Adyatas, Vastas, Sádias, Visvesdevas, ou dos aves, Maruts, antepassados, e Gandhavas, e Akshas, Asuras e semideuses perfeitos estão te contemplando com admiração. Então, todas essas manifestações estão escritas na filosofia védica com esses tipos de denominação, né? E para nós se torna um pouco diferente, porque aqui a gente está acostumado mais com nomes de santos e por aí se vai. Mas os santos, eles também chegaram a esse processo de ser santo, porque eles também se tornarem devotos puros de Deus.
E por esse motivo, eles foram qualificados como santos, por eles terem essa devoção imaculada por Deus, né? Mas aqui essas manifestações todas, Shiva, Adityas, Vasudatyas, Vaisvedevas, Maruts, até os antepassados, que ele fala aqui. Todos devem contemplar Deus. E os nossos antepassados estão no mundo espiritual e todos contemplam Deus nas expansões dos planetas de diferentes formas, de diferentes níveis, que foram todos criados pela Suprema Personalidade de Deus, né? Krishna. Então, verso 23. Ó pessoa de braços poderosos, todos os planetas e semideuses estão perturbados ao ver tua grande forma, com seus vários rostos, olhos, braços, coxas, pernas, ventres e teus vários dentes. E assim como eles estão perturbados, eu também estou. Então, Arjuna diz, eu presto reverência a ti, Deus, a ti, Krishna, depois que tu mostraste para nós todas as tuas expansões plenárias, todas as tuas expansões, bocas, olhos, braços, pernas, ventres, né? Porque é uma forma simbólica, né? Como se a gente olhasse e visse um grande leão abrindo a boca, mostrando toda a sua potência, toda a sua força, toda a sua beleza, né? E que a gente, nesse momento que a gente contempla esse tipo de visualização espiritual, isso não é uma visualização material física, porque os nossos olhos materiais, eles não têm condição de ver nem de compreender esse processo. Mas quando a gente vê tudo isso, a gente não tem outra função a não ser prestar reverências e ficar, ao mesmo tempo, espantado com a grandiosidade de Deus nesses processos que são descritos aqui no Bhagavad Gita. Mesmo que a gente não tenha esse conhecimento aprofundado, esse conhecimento mais direto, nós, né, precisamos buscar esse autoconhecimento, essa autorrealização da nossa alma, né? E nesse estudo a gente ia entendendo que tudo tem um porquê, tudo tem um sentido, e que tudo faz sentido quando a gente busca esse sentido para a nossa vida de alma em um corpo, e não de um corpo, numa alma, porque isso não existe, né? Então, verso 24. Ao Vishnu onipenetrante, ao ver com tu muitas cores resplandecentes, tocando o céu, tuas bocas escancaradas e teus grandes olhos reluzentes, minha mente fica perturbada pelo medo, então temos que temer Deus de uma forma pacífica, entender que a gente não é superior a Deus e que Deus é Vishnu dentro da filosofia védica, que é Vishnu aquele que mantém a energia material de todos os planetas e todas as criações, né? Existe dentro da filosofia védica 3 fases: Brahman, que cria a energia material, Vishnu, que mantém, e Shiva, que aniquila. E todas essas 3 contrapartes pertencem à Suprema Personalidade de Deus. Por quê? Porque Deus precisa administrar, e Ele não administra apenas a Terra, Ele administra todos os planetas, universos, multiversos, né? Todas as casas de Deus há muita morada, nas casas de Deus há muita morada, então Deus precisa ser extremamente organizado e ter o seu diretório ali, os seus ministros trabalhando para Ele e fazendo com que as coisas funcionem, porque já basta aqui na Terra que as coisas não funcionam, a justiça não funciona e as coisas são tudo desorganizadas, comumente mais do que organizadas, né? Então, quando Deus penetra tudo isso, Ele resplandece todas as suas criações. E aí, precisamos buscar esse equilíbrio mental dentro de nós para que a gente possa utilizar a nossa imagem, a nossa mente, o nosso sentimento, nossas atitudes para reverenciar Deus e não ficar perturbado com medo de Deus, mas ter essa reverência dentro desse processo aqui. As pessoas, os seres, as almas que visualizaram todo esse processo na batalha de Kurukshetra aqui na Bhagavad Gita, temeram e ficaram sem firmeza de tanta coisa inimaginável que conseguiram penetrar através da visão espiritual, né? Então, a gente aqui nós não temos noção, nós somos criancinhas, somos umas alminhas perdidas neste planeta Terra, buscando elevação através de vários processos de vida, onde a gente precisa sair dessa ignorância espiritual e ir para buscar essa bondade, esse estilo de vida, para que a gente se assemelhe a essa bondade de Deus, né? Então, precisamos ter essa reverência para Deus e contemplar Deus
reverenciando Ele e temer Deus ao mesmo tempo, porque a gente precisa ter cuidado com o que pensa, com o que faz e com o que fala. E se fizer algo que for do desagrado de Deus, nós temos por obrigação, né? Nós temos por obrigação que buscar esse equilíbrio dentro de nós. Esse equilíbrio inside, ou seja, dentro, para que fora de nós, no externo, a gente mantenha essa calma, mantenha essa reverência e mantenha esse respeitoso medo de Deus, porque Deus é inimaginável pela sabedoria humana, mas nesse processo da Bhagavad Gita a gente pode conhecê-lo, passo a passo aqui nos versos, nos capítulos, até a gente conseguir estudar toda a Bhagavad Gita até o último verso no capítulo 18. Então, com gratidão, eu encerro mais um dia. Eu sou Ana Cláudia Chandra. Espero que vocês gostem. Quem me assiste, deixe seu like, por favor, aí no Trabalho para Deus, e que vocês possam buscar essa reverência a Deus diariamente, através dos processos que nós temos de prestar reverência e serviço devocional a Deus, sem esperar nada em retorno. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita.